Amém. Obrigada, Fernanda. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, a partir do capítulo 4. A partir do capítulo 4, do capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós estamos falando sobre crescimento, sobre avanço, crescimento espiritual, progresso, desenvolvimento da nossa salvação. E a gente vai continuar falando sobre isso. E o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo da maturidade, marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam este mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e o Espírito que exclama: Abba, Pai, Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Amém. Esse é o nosso texto base. Nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse texto. Mas a verdade é que quando nós falamos de crescimento espiritual, nós precisamos entender que essa é o segundo maior desejo de Deus, que de fato nós cresçamos, que de fato nós cheguemos à maturidade. Por que isso? Porque de fato existem coisas da parte de Deus que nós só vamos poder acessar quando nós crescermos, quando nós chegarmos à maturidade. O desejo de Deus, o principal desejo de Deus é que todos sejam salvos. A palavra do Senhor diz isso, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas isso não significa dizer que todos serão salvos. E logo em seguida, o segundo maior desejo de Deus é que nós possamos crescer e amadurecer, para usufruir plenamente de tudo aquilo que Jesus conquistou ali na cruz. Suponhamos que você seja um dono de um grande patrimônio, que você seja dono de um grande patrimônio, e por questões de saúde ou por questões de idade avançada, você não reúna mais condições para administrar esse patrimônio, para cuidar desse patrimônio. Então você olha para os seus filhos e percebe um problema: os seus filhos ainda são pequenos, os seus filhos ainda são crianças, e eles também não podem administrar o seu patrimônio, eles também não podem cuidar do seu patrimônio. Por quê? Porque eles são crianças, porque eles não cresceram o suficiente para tomar conta do seu patrimônio, eles não têm maturidade para isso. E da mesma forma acontece no reino espiritual. Existem certas coisas que nós só vamos poder acessar com o nosso crescimento, com a nossa maturidade, e é por isso que o desejo de Deus é que a gente possa crescer e amadurecer, para nos apropriarmos e usufruirmos plenamente da nossa herança espiritual. Todo pai deseja
e se alegra com o crescimento do seu filho. Assim também é o nosso Deus. Assim também é o nosso Pai Celestial. Ele se alegra com o nosso crescimento, com a nossa maturidade. A palavra do Senhor diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Não é isso que diz lá em Gênesis? Que o Senhor nos fez à sua imagem e à sua semelhança. E são exatamente os filhos crescidos, os filhos maduros que tornam as características do Senhor, de Cristo, impressos no nosso caráter. São os filhos maduros que deixam isso se evidenciarem de forma mais patente, de forma mais concreta, com o caráter lapidado, com a pessoa ajustada à pessoa de Cristo. O natural é que todo filho se pareça com o pai. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos parecer com o nosso Pai Celestial em tudo, na forma como agimos, na forma como reagimos, na forma como pensamos. E a gente precisa saber que esse processo de nos tornarmos semelhantes a Deus, de nos tornarmos semelhantes a Jesus, é um processo que vai durar até a eternidade. Porque enquanto vida nós tivermos nessa terra, nós somos desafiados a cada dia nos tornar um pouquinho mais parecidos com o Pai, de glória em glória. Mas o importante é progredir nesse processo. O importante é realmente desenvolver a cada dia, ao ponto de nos tornar mais parecidos com o Senhor a cada dia. De fato, irmãos, crescer não é automático o crescimento espiritual. O crescimento espiritual não é fruto do acaso, não é. Mas o crescimento espiritual é um compromisso intencional. É um compromisso que eu faço comigo mesma e com Deus, de crescer e de amadurecer. Eu preciso escolher crescer. Eu preciso decidir crescer. Eu preciso perseverar no meu crescimento. Eu preciso realmente focar no meu crescimento. Essa é uma decisão pessoal, essa é uma escolha pessoal. E tudo começa com uma escolha que nós fazemos. Tudo começa com uma decisão que nós fazemos. E qual decisão é essa? Esse compromisso intencional de crescimento e de amadurecimento, por entender exatamente isso que a palavra do Senhor diz. Primeiro, é um desejo de Deus. Segundo, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer para acessar a minha herança, para compreender os segredos, né, os mistérios insondáveis do reino de Deus. Que nem toda criança, que uma criança, um filho pequeno não pode compreender, mas um filho adulto sim, um filho amadurecido sim. E como eu falei, tudo começa com uma decisão, tudo começa com uma escolha. E aqui cabe uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Quais as escolhas que nós estamos fazendo nesse tempo? Quais as decisões que nós estamos tomando nesse tempo? Sim, porque aquilo que eu estou vivendo hoje, aquilo que eu estou colhendo hoje é resultado das minhas escolhas e das minhas decisões de ontem. E eu sei que aquilo que eu vou viver amanhã, aquilo que eu vou colher amanhã, é resultado das minhas decisões e das minhas escolhas de hoje. Então, como nós estamos falando de crescimento, como nós estamos falando de maturidade, de desenvolvimento espiritual, hoje nós precisamos fazer essa escolha. Nós precisamos tomar essa decisão de ser intencional no nosso crescimento. Essa decisão realmente de escolher e decidir e perseverar no nosso crescimento. Sabe por que eu digo perseverar? Porque o crescimento, ele dói. E talvez seja exatamente por isso que muitos de nós somos lentos no crescimento.
Porque o ser humano, ele tem a tendência de fugir da dor. Ninguém gosta de dor, não é verdade? Então nós temos a tendência de fugir da dor. Assim como o diabo foge da cruz, nós fugimos da dor. Sabe, mas a verdade é que não existe crescimento sem renúncias. Não existe crescimento sem sacrifícios, sem mortificar as paixões da carne, a nossa própria vontade. E tudo isso é doloroso. E tudo isso é desconfortável, e tudo isso é desagradável. E é por isso que nós somos, às vezes, muito lentos no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, na nossa maturidade. Porque é difícil renunciar, é difícil sacrificar. Muitas vezes é difícil obedecer. Se fosse fácil obedecer, ninguém pecaria por desobediência, não é verdade? As nossas escolhas, elas afetam diretamente a nossa eternidade. As nossas decisões e as nossas escolhas, elas podem contribuir para o nosso crescimento, para a nossa vida com Deus, como elas podem contribuir para a nossa destruição, para a nossa falência espiritual, para a nossa morte espiritual. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, o Senhor, ele fala assim, está escrito: neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês, e eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam por longos anos. O que o Senhor está falando aqui? O que a palavra está falando aqui? A palavra está falando de uma escolha. A palavra está dizendo, Deus está dizendo aqui que Ele coloca diante de nós, né, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Ele diz, escolha. E Ele ainda sugere, escolha a vida, para que você e seus descendentes vivam longos anos. Mas o que acontece? Todas as vezes que nós dizemos não para Jesus, nós estamos dizendo sim para a morte. Todas as vezes que nós dizemos sim para Deus, nós estamos dizendo sim para a vida. O Senhor, Ele é tão bom conosco que Ele coloca isso diante de nós, ainda dá sugestão de resposta. Sabe, escolham, pois, a vida. Mas muitas vezes nós somos tão teimosos e desobedientes, que nós escolhemos o caminho contrário. Não, nós queremos viver, porém nós rejeitamos a Jesus. E não tem como viver rejeitando a Jesus. Se nós queremos viver, nós temos sim que dizer sim para Jesus. É isso que Deus está falando. Eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição, da vida e a morte. Escolham, pois, o caminho da vida, para que vocês e seus descendentes vivam. Mas sobre o nosso texto de Gálatas, no capítulo 4, existe uma preocupação aqui do autor. Essa igreja, ela estava passando por alguns desafios. Esses irmãos de Gálatas, eles haviam recebido a mensagem do Evangelho. Eles haviam sido alcançados pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eles haviam recebido Jesus nos seus corações. Mas agora eles estavam tentados a fazer um caminho de volta. Eles estavam pensando em se desviar desse caminho e voltar às velhas práticas religiosas. Nós observamos aqui que eles receberam em Cristo a liberdade. Antes eles eram escravos e receberam em Jesus a liberdade, mas agora estavam retornando à escravidão. Eles receberam a filiação, porque eles se tornaram filhos de Deus, ao receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles estavam abrindo mão da sua liberdade, da sua filiação e fazendo o caminho de volta.
E Paulo estava escrevendo aqui para essa igreja a respeito disso, falando de escravidão e falando de filiação. Esse texto ele fala da forma como nós fomos adotados como filhos de Deus. Esse texto ele fala que nós somos herdeiros de Deus. E esse texto também ele nos coloca uma chave, uma senha para nós acessarmos a herança que nós temos da parte de Deus. Gálatas, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar àqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que vocês querem se tornar escravos deles outra vez? Isso tudo estava acontecendo com aqueles irmãos da igreja de Gálatas. Eles estavam realmente sendo tentados a voltar, fazer um caminho de volta. E Paulo estava falando sobre isso. E é por isso, irmãos, que é muito importante o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Porque é tão fácil a gente enganar uma criança, é tão fácil a gente ludibriar uma criança pela sua inocência, não é verdade? É tão fácil uma criança ser levada pelos ventos de doutrina, como diz a palavra do Senhor. Mas um filho crescido, um filho amadurecido, não. É a maturidade que nos dá raízes, é a maturidade que nos dá solidez, é a maturidade que nos traz convicção a respeito da pessoa de Jesus e daquilo que nós queremos estar centrados e enraizados na pessoa de Cristo. E esse texto ele fala de duas mentalidades, a mentalidade de escravo e a mentalidade de filho. A mentalidade de escravo é uma mentalidade de insignificância, é uma mentalidade de desvalor, é uma mentalidade de não merecimento, de não pertencimento, de orfandade mesmo. E era isso que esses irmãos estavam passando, eles estavam vivendo. Eles haviam sido libertos, eles haviam sido tornados filhos de Deus, mas eles não haviam trocado de mentalidade. E é por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 2, assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, isso aqui é um pré-requisito, é uma condição para de fato nós desfrutarmos da plenitude e da abundância de vida que nós temos em Jesus. É uma condição para nós experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e é agradável. É exatamente isso que o texto está dizendo. Mas aqueles irmãos de Gálatas, apesar deles terem sido libertos da escravidão, apesar deles terem sido se tornado filhos de Deus, mas a mentalidade deles ainda não havia mudado. Eles ainda não haviam sido renovados na sua mente. E o que a palavra do Senhor diz em Romanos? Não vos conformeis, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que essa necessidade de renovação de mente? Porque de fato o padrão de Deus não é o padrão do mundo. Porque de fato a cultura do reino de Deus não é a cultura do mundo. Nós não podemos servir a Deus, nós não podemos crescer em Deus, nós não podemos acessar o reino de Deus com uma mentalidade mundana, com uma cultura mundana. E quando nós chegamos para Jesus, nós chegamos com uma mentalidade, e a gente precisa abrir mão dessa mentalidade.
abrir mão e nos apropriarmos da mentalidade do céu, da cultura do reino de Deus, sabe, dos princípios, dos valores do reino de Deus e assimilar isso, assimilar, entender e assimilar. O Senhor, Ele nos adotou de fato como filhos de Deus. Se tem uma coisa que eu sou convencida é disso, e você precisa também estar convencido de que você é filho de Deus. E eu falo isso, estar convencido, porque eu sei que assim como os irmãos de Gálatas, sabe, não tinham se apropriado ainda da filiação, assim, muitos irmãos, atualmente no nosso meio, ainda não conseguiram entender, assimilar que de fato são filhos de Deus. A teoria é uma coisa, mas o sentimento e a experiência de filho é outra coisa. Infelizmente, existe ainda no nosso meio a mentalidade de orfandade, de crenças limitantes, de não pertencimento, de não merecimento. O Senhor está dizendo, você é minha filha amada, mas não, eu não me sinto filha amada. Você é meu filho querido, não, mas eu não me sinto filho querido. Eu não me sinto merecedor disso, eu não me sinto pertencente a isso. Mentalidade de escravo, mentalidade de órfão, sabe? Abra mão da mentalidade de escravo, abra mão da mentalidade de órfão e receba a mentalidade de filho, de filha de Deus e aceite o amor de Deus. Se tem uma coisa que eu sou convencida é disso. Eu sou filha de Deus, querida e amada. Nós somos filhos de Deus, queridos e amados por Deus. Sabe, o livro de João, capítulo 1, fala dessa experiência. Ele diz que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, foi-lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram pela vontade de Deus. Glória a Deus. O que esse texto está dizendo aqui? Existe um engano por aí que diz todo mundo se considera filho de Deus. Não é verdade? Eu sou filho de Deus. Todo mundo se considera filho de Deus aí fora. Quando a gente vai falar de Jesus, eu já tenho Jesus no meu coração. Desde quando eu nasci, eu já tenho Jesus e eu sou filha de Deus. Mas esse texto está dizendo aqui que filho de Deus são aqueles que receberam e creram em Jesus, que creram em Jesus. São estes que são filhos de Deus. Antes disso, nós somos o quê? Obras das mãos de Deus. Obras das mãos de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma palavrinha aqui. A palavra do Senhor diz assim: foi-lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem? Aqueles que receberam e creram em Jesus. E essa palavra poder, no original, ela significa posição de autoridade. Posição de autoridade. Nós recebemos uma posição e autoridade de filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Antes nós estávamos numa posição de quê? De órfão, de escravo. Escravo pelos nossos pecados, escravos pelos nossos delitos. Mas quando nós dizemos sim para Jesus e recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a palavra do Senhor diz que é nos dado o poder para nos tornarmos filhos de Deus. Filhos não gerados segundo a carne, não gerados segundo a vontade humana, mas gerados segundo a vontade de Deus. E essa palavra poder, no original, ela significa uma posição de autoridade.
Isso no reino espiritual, amados. Você tem autoridade de filho de Deus, sabe? Você tem respaldo no reino espiritual como filho de Deus. Você não é pouca coisa não, sabia? Não, nós não somos pouca coisa não, nós só somos filho daquele que criou os céus e a terra. Amém? Tudo que neles há, glória a Deus, o dono do universo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glorifique isso, amados. Porque de fato esse é o maior privilégio que nós podemos receber, sabe? O privilégio de nos tornar filhos de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que pode todas as coisas. É claro, irmãos, que existem os filhos bebês e existem também os filhos maduros. E quem são os filhos bebês? Os filhos bebês são aqueles recém-chegados, são os novos convertidos, ou são aqueles que têm um tempo já de evangelho, de igreja, mas que não se permitiram crescer, mas que não se permitiram avançar espiritualmente, não cresceram espiritualmente, não amadureceram. E eles ainda precisam tomar o leite genuíno da palavra de Deus, o leitinho, a comidinha leve, para que eles possam crescer. É isso que 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 2 diz: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. A gente não dá comida pesada para uma criança, não é verdade? A gente não dá alimento sólido para um bebê, a gente dá uma comida leve, é isso que a palavra do Senhor está falando. Mas os filhos crianças, quem são os filhos crianças, os filhos bebês, geralmente? Como eles se comportam? São aqueles que são, sabe, egocêntricos. Eles querem ser o centro das atenções, eles têm dificuldade de lidar com o não, eles não sabem lidar com o não, eles querem ser atendidos a tempo e a hora. Esses são os filhos bebês, esses são os filhos imaturos, esses são os filhos crianças. Mas os filhos maduros são aqueles experimentados na fé, são aqueles forjados no seu caráter, lapidados no seu caráter, sabe? São aqueles que se permitiram crescer e desenvolver os frutos do Espírito Santo no seu interior e manifestam isso nos seus relacionamentos. Esses são os filhos maduros, esses são os filhos crescidos. E os filhos crescidos são uma resposta, sabe, para Romanos 8,19. O livro de Romanos 8,19 diz assim: que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação, toda a criação, todo o universo, existe uma expectativa, aguardando a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. E essa palavra filho, nesse texto aqui, diz respeito aos filhos ruióis, os filhos maduros, os filhos crescidos. E são os filhos maduros que serão revelados, que serão manifestados, né, a toda a criação, a todo o universo. Sabe, irmãos, como já foi falado aqui, maturidade, ela não é fruto do acaso. Ela não acontece no automático. O nosso crescimento não acontece no automático. A gente precisa realmente fazer um compromisso intencional com o nosso crescimento espiritual. A maturidade é resultado de uma escolha e de um posicionamento que nós adotamos. Porque nós podemos até crescer em estatura, nós podemos até envelhecer, porque isso é inevitável. Agora, amadurecer e crescer espiritualmente, não. Sabe, é uma posição que nós adotamos, é uma escolha que fazemos. Que escolha?
escolha, sabe, de nos comprometer com Deus, escolha de andar com Deus, de buscar a face de Deus, de permitir que o Senhor imprima o caráter dEle no nosso caráter. Escolha de permitir que os frutos do Espírito Santo sejam, sabe, desenvolvidos no nosso interior. Porque todo filho maduro precisa ter o caráter de Deus. Porque todo filho maduro precisa manifestar os frutos do Espírito Santo. Porque todo filho maduro precisa ter um compromisso com o Senhor em buscar a face de Deus, sabe, através da sua palavra, através da sua oração, através de oração. Idade cronológica, idade e tempo de igreja não são sinônimos de crescimento espiritual. Não são sinônimos de crescimento espiritual. De repente nós temos aqui irmãos de 20 anos de igreja, com 50 anos de idade, mas de repente, espiritualmente, é uma pessoa que não cresceu, porque nunca se posicionou, nunca fez essa escolha de crescer espiritualmente, não é verdade? Olha só o que a palavra de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12 diz: vocês agora já são cristãos há muito tempo, e já deviam estar ensinando aos outros, mas ao invés disso, vocês andaram para trás, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente, de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido. Meu Deus, olha só o que o autor de Hebreus está falando aqui. Você acha que esse texto não é atual para os nossos dias? Sabe, existe aqui uma chamada, uma exortação do autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, e ele está dizendo para esses irmãos, fazendo uma crítica: olha, vocês têm muito tempo de caminhada com o Senhor, vocês têm muito tempo de igreja, já era para vocês estarem ensinando os outros acerca da palavra de Deus, porém vocês parecem que andaram para trás, e vocês precisam ser ensinados de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas, que precisam beber leite espiritual, sem condições de comer um alimento sólido, sem condições de comer alimento sólido. Eram irmãos que tinham tempo de igreja, que tinham tempo de caminhada com o Senhor, que já tinham uma idade, quem sabe, avançada, mas que não cresceram espiritualmente. Porque, mais uma vez eu repito, crescimento espiritual é uma escolha que nós fazemos, é um posicionamento que nós adotamos, e essa é uma responsabilidade mais nossa do que de Deus. É claro que quando a gente assume esse compromisso, nós temos o auxílio do Espírito Santo, nós temos a ajuda do Espírito Santo para compreender todas as coisas, sabe? Mas essa responsabilidade é mais nossa do que de Deus. E a maturidade, ela além de nos impedir de acessar a nossa herança, de acessar a plenitude, a abundância de vida que nós temos em Deus, ela afeta de forma negativa os nossos relacionamentos. Primeiro com Deus, depois com as pessoas. A gente consegue identificar uma pessoa facilmente, uma pessoa imatura ou madura, facilmente só observando a forma como ela se relaciona com as pessoas. Não é verdade? Só observando a forma como ela se relaciona, a gente consegue identificar. Eis aí uma pessoa madura. Eis aí uma pessoa imatura. E a imaturidade é tão séria por conta disso. Ela nos impede de acessar a nossa herança.
e ela contribui de forma negativa com os relacionamentos horizontais, aqui dentro da igreja, na nossa casa, não é verdade? Uma pessoa madura, ela se relaciona de forma madura. Uma pessoa imatura, ela se relaciona de forma imatura. Porque tanto uma pessoa madura como uma pessoa imatura se manifesta, a gente consegue identificar na forma como ela se relaciona com as pessoas. A razão de muitos problemas que nós temos, muitas vezes, não tem a ver com o diabo. Apesar do diabo levar a culpa, né? O diabo é a culpa do diabo. Mas muitas vezes não é culpa do diabo, é culpa mesmo da nossa imaturidade. Da nossa falta de crescimento, da nossa falta de maturidade no nosso casamento, da nossa falta de maturidade, sabe, na criação dos nossos filhos, da nossa falta de maturidade no convívio com os nossos irmãos, da nossa falta de maturidade nas nossas finanças. A gente gasta mais do que a gente ganha. E depois a gente bota a culpa no diabo. É o devorador que está comendo as minhas finanças, que está comendo meu dinheiro, que não está me deixando prosperar, não é verdade? A gente gasta mais do que ganha e depois vai botar a culpa no diabo. Não, não é culpa do diabo, não. É culpa da nossa imaturidade em lidar com as nossas finanças. Sabe, irmãos, o Evangelho, ele nos confronta. Ele nos confronta com essa cultura e com essa mentalidade desse mundo caído. O Evangelho, ele vai te dizer: ame o teu inimigo, ore por aqueles que te odeiam e te perseguem, sirva sem esperar ser servido, não faça a sua vontade, mas faça a vontade de Deus, renuncie, sacrifique. É esse o Evangelho, ele nos confronta com a realidade desse mundo caído. O mundo, ele diz assim, olha, sirva aqueles que te servem. A cultura do reino de Deus, sirva sem esperar nada em troca. A cultura do mundo diz assim, ame aqueles que te amam. A cultura do reino de Deus, ame aqueles que te odeiam, ore por aqueles que te perseguem. Essa é a cultura do reino de Deus. Sabe, irmãos, amadurecer não significa ser perfeito. Nós não vamos ser perfeitos até a plenitude do tempo, que é a vinda de Jesus. Nós não vamos chegar à perfeição enquanto Jesus não voltar e nos buscar. E está tudo bem com isso, mas isso não nos impede de nós assumirmos um compromisso com o nosso crescimento. Isso não nos impede de nós assumirmos um compromisso de a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, de crescer, de avançar, sabe, porque isso agrada a Deus. Quem vai colher os frutos disso somos nós mesmos, e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida, com a nossa maturidade, com o nosso crescimento espiritual. Eu não gostaria de ouvir isso da parte de Deus. Olha, Débora, faz tanto tempo que tu está na igreja, faz tanto tempo que tu serve ao Senhor, já era para tu estar ensinando outras pessoas, mas você precisa ser ensinada de novo, até mesmo as noções primárias da palavra de Deus, porque você não cresceu nada, porque você não desenvolveu nada, porque você não amadureceu. Eu não gostaria de ouvir isso. Eu ficaria muito triste ouvindo isso, sabe, de um líder, do Espírito Santo, da parte de Deus. Seria para mim um soco no meu estômago, motivo de abaixar a minha cabeça e me envergonhar. E eu creio que você que está me ouvindo hoje, você está sendo confrontado com aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. É tempo de crescer, esse é o tema da nossa série, é tempo de crescer, e o tempo é hoje, e o tempo é agora. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos fazer essa escolha, e nós precisamos decidir pelo nosso crescimento espiritual, porque essa é a vontade de Deus, porque esse é o desejo de Deus, que nós acessemos a herança,
sabe, que nós consigamos, ó Deus, acessar os mistérios de Deus, as riquezas insondáveis do reino de Deus, que somente os filhos maduros têm acesso, que somente os filhos experimentados na fé têm acesso, que somente os filhos que tiveram seu caráter lapidado pelo Espírito Santo têm acesso, que somente os filhos que se permitiram ser transformados têm acesso. A transformação é para aqueles que se permitem renovar a mente. Renovar a mente, renove a sua mente, abandone os pensamentos mundanos, abandone as vontades mundanas e se aproprie dos pensamentos do alto, e se aproprie dos pensamentos contidos na palavra de Deus. Se você é filho de Deus, então se aceite como filho. Se a palavra do Senhor diz que você é amado, então receba o amor de Deus. Se o Senhor está dizendo que você é perdoado, então aceite o perdão de Deus e cresça, e prospere e avance. Se perdoe, se permita ser amado, se permita ser cuidado. Cresça. Eu já estou quase encerrando. Aos filhos maduros, aos filhos crescidos, aqueles que foram livres da mentalidade de escravos, da mentalidade de órfãos, a esses filhos é permitido acessar a herança de Deus. A esses filhos que são livres para amar e serem amados, a esses filhos que são livres para perdoar e serem perdoados, aqueles que guardam o seu coração como um tesouro precioso, que não permitem que seu coração sejam contaminados pelo ciúme, pela inveja, pela maledicência. Filhos que foram revestidos pelo Espírito Santo e são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A esses filhos são permitidos o acesso à herança do Pai, a herança de Deus. Eu gostaria já de convidar você a ficar de pé nessa hora. Amém? Sabe, aquela igreja, irmãos, aquela igreja, eles estavam sendo tentados a recuar. Eles estavam sendo tentados a olhar para trás, a voltar às velhas práticas religiosas. Eles estavam diante de um novo e vivo caminho, libertos da escravidão, adotados como filhos de Deus, mas que estavam pensando em se desviar do caminho, da presença. E todas as vezes que nós nos desviamos do caminho, todas as vezes que nós nos desviamos da presença de Deus, nós interrompemos o nosso crescimento espiritual. Nós interrompemos o nosso avanço, a nossa maturidade. E pode ser que você não esteja fora da igreja. Pode ser que você esteja dentro da igreja, vindo aos cultos todos os dias. Porém, faz tempo que você se desviou do caminho, interrompendo o seu crescimento e a sua maturidade espiritual. Não, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Esse não é o plano de Deus para a sua vida, não. O plano de Deus para a sua vida, como um pai que Ele é, um pai de amor, um pai bondoso, um pai que ama os seus filhos. A vontade de Deus é que você cresça, que você amadureça, para acessar todas as pérolas, todos os tesouros que Ele tem reservado no reino dEle, no reino de Deus, para você e para mim. Para você e para mim.